Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas ao terceiro episódio do Pode Formular, apresentado por mim, professor Guilherme Benco. Neste terceiro episódio, continuaremos a explorar o tema do consumo de alimentos em ruminantes. O episódio de hoje começa apresentando o termo forragem e a sua definição ampla, que inclui vários tipos de alimentos, como capins, fenos, silagens e palha. A composição química das forragens desempenha um papel crucial na formulação de dietas balanceadas para ruminantes. Mas a quantidade de matéria seca consumida a partir da forragem é igualmente importante. A ingestão voluntária de forragem depende de diversos fatores, incluindo espécie da planta, a variedade, estágio de crescimento, fertilidade do solo, condições climáticas e processo de conservação. O maior desafio para os nutricionistas de ruminantes é determinar com precisão o consumo, seja o consumo total ou o de volumosos, a fim de implementar um plano nutricional que atenda às necessidades e supere os desafios produtivos de cada caso. Dedique um tempo a refletir sobre a importância desses fatores e seu impacto no consumo de alimentos em ruminantes. Compreender as complexidades envolvidas na ingestão de forragem pode levar às estratégias eficazes para otimizar a nutrição animal e alcançar os resultados de produção desejados. Obrigado por me acompanharem nesta jornada informativa. Vamos juntos a mais um episódio do Pode Formular. Bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Formular. Hoje vamos falar sobre forragem, um termo muito utilizado por cientistas e agricultores, mas que ainda gera muitas dúvidas. Afinal, o que realmente significa? No famoso dicionário Oxford de inglês, a definição de forragem aparece como alimento para cavalos e bovinos. No entanto, esta definição não corresponde ao uso popular nem científico. Por isso, vamos adotar a definição do respeitado Comitê de Terminologia de Forragem e Pastejo, endossado pelo Congresso Internacional de Pastagens. De acordo com eles, forragem é tudo aquilo que pode ser consumido pelos animais em pastejo ou colhido para alimentação, exceto os grãos separados. Isso inclui diferentes tipos de alimentos, tais como capins, fenos, silagens e palhas. É uma definição ampla que abrange diversas classes de alimentos. O livro Análise de Alimentos, Métodos Químicos e Biológicos, de Silva e Queiroz, define forragem como qualquer alimento vegetal, fresco ou conservado, utilizado na alimentação de animais domésticos, especialmente ruminantes. Do ponto de vista mais prático, a forragem poderia ser definida como todo alimento que representa ou que apresenta mais que 18% de fibra bruta em sua composição. Sabe, eu pessoalmente prefiro usar o termo FDN, fibra em detergente neutro, pois é conhecido o fato de que a fibra bruta subestima o verdadeiro conteúdo de parede celular vegetal. Assim, a fibra bruta tende a se assemelhar mais ao FDA, que corresponde ao conteúdo de celulose e lignina. Bom, voltando ao assunto, as forrageiras são a base da dieta dos ruminantes, fornecendo os nutrientes essenciais para sua manutenção, seu crescimento, produção de leite, produção de carne e demais funções fisiológicas. A composição química das forrageiras, que inclui teores de proteína, fibras, energia e minerais,
desempenha um papel crucial na formulação de dietas balanceadas e na garantia de um adequado suprimento de nutrientes. Agora, vamos falar sobre a composição dessas forragens. É importante ressaltar que a composição e o valor nutritivo das forrageiras variam muito, tanto entre elas quanto dentro de cada tipo de forragem. Isso significa que diferentes forragens têm contribuições distintas para a produção animal. Embora o grande foco de atenção dos produtores e técnicos geralmente recaia sobre a composição química dos alimentos e da forragem, arrisco dizer aqui que a maior causa de erro nas estimativas de desempenho animal nas propriedades não decorre de erros sobre estes parâmetros, mas sim sobre o consumo voluntário total e voluntário da forragem. Neste sentido, além da composição e do valor nutritivo, a quantidade de matéria seca consumida a partir da forragem é crucial para a produção de ruminantes. Chamamos isso de ingestão voluntária de volumoso, que representa a quantidade de alimento seco consumida diariamente quando há oferta em abundância e possibilidade de seleção. Opa, espera aí! Quando há possibilidade de seleção? Deixe-me explicar melhor. Quando tratamos de ofertar forragem no coxo, tudo é mais simples. É oferta e sobra que interessa, mas não qualquer tipo de sobra. Agora, quando falamos de animais em pastejo, muitos são os fatores que podem contribuir para incrementar ou não o consumo voluntário da forrageira. São características que vão muito mais além da compreensão da própria composição química da forragem, como, por exemplo, densidade de plantas por metro quadrado, arquitetura vegetal, distribuição de folhas por metro cúbico, resíduos de fezes nas pastagens, altura de corte, etc. Existem diferentes formas de oferecer forragem aos animais, cortando e oferecendo diariamente, secando no campo, ensilando ou até mesmo peletizando. No entanto, é importante destacar que quando a forragem passa por esses processos de conservação, ocorrem mudanças significativas em relação à forragem fresca. Por isso, esses métodos não devem ser utilizados em estudos que visam aplicar os resultados à forragem em pastejo. A ingestão voluntária de forragem está diretamente relacionada à quantidade de alimento disponível. É essencial garantir que haja uma oferta adequada de forragem nos dias em que o consumo é mais alto, evitando assim que a ingestão seja reduzida devido à falta de alimento. O termo consumo mais alto, mencionado neste momento, está mais relacionado à regulação do enchimento ruminal do que ao apetite em si. O apetite, por sua vez, pode ser definido como a vontade de continuar comendo e está diretamente ligado à intensidade do metabolismo. Além disso, quanto mais opções de escolha forem oferecidas, maior será o consumo voluntário, pois os animais terão a oportunidade de selecionar as partes mais desejáveis e menos lignificadas. A ingestão voluntária de forragem é influenciada pela espécie da planta, variedade, estágio de crescimento, fertilidade do solo, condições climáticas e processo de conservação. Vamos falar agora de amplitudes de consumo. Para estimar o consumo de matéria seca total e o consumo voluntário de volumosos, podemos considerar amplitudes de variação comumente observadas nos sistemas de produção.
vamos facilitar a compreensão sobre a classificação dos alimentos volumosos com base em sua densidade energética, falando de NDT. Podemos dividir didaticamente esses alimentos em 3 grupos de acordo com seu valor nutricional. Baixo, de 35% a 47% de NDT, médio, de 50% a 57% de NDT e alto, de 58% a 66% de NDT. Esta é apenas uma sugestão para realizarmos o raciocínio aqui. Agora, ao considerarmos a estimativa dos intervalos energéticos para cada um desses grupos, percebemos que a variação percentual no consumo de matéria seca é maior em relação à variação percentual da estimativa da densidade energética dentro de cada grupo. Ou seja, estamos mais propensos a cometer erros maiores para as estimativas de consumo do que para as estimativas de NDT dos volumosos. Vamos tornar essa explicação mais clara. A amplitude máxima de erros, ou dos erros, de previsão dos valores energéticos dos volumosos é de aproximadamente 34%, 14% e 13% para os grupos de volumosos de baixo, médio e alto NDT, respectivamente. No entanto, quando se trata de estimar o consumo total ou o consumo voluntário de volumosos, a amplitude dos erros pode chegar até 160% para a ingestão de matéria seca total e 75% para a ingestão de matéria seca de volumosos. Isso significa que há um risco maior nessas estimativas do que nas de NDT. E se errarmos no consumo, isso afeta todas as outras considerações como consequência direta. Ao formular dietas para ruminantes, os nutricionistas normalmente iniciam seus cálculos a partir da análise química da forragem e dos demais ingredientes. No entanto, obter informações precisas sobre o real nível de consumo é um desafio. É essencial ter informações sobre a oferta, a sobra de alimentos, o histórico dos ganhos de peso e lotação das pastagens, para permitir assim que façamos estimativas mais assertivas sobre o consumo. O maior desafio para o nutricionista de ruminantes é acertar o consumo, seja total ou de volumosos, para implementar uma proposta nutricional que atenda às necessidades e solucione os desafios produtivos de cada caso. É recomendado implementar processos de controle que permitam melhorar a aferição do consumo dos animais. No próximo episódio, aprofundaremos nosso olhar sobre a relação de consumo, peso corporal, ganho de peso e densidade energética da dieta. Até lá!